you 100% in acrobatics. Now will you come down on your own power, or do you want a little persuasion? What do you say, Gaza? Olá pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos concluir a nossa jornada sobre a história das grandes companhias cinematográficas da Era de Ouro de Hollywood. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2440.3. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu expliquei como o sistema de estúdios de Hollywood, criado pelo gênio de Irving Thalberg nos anos 1920 e 1930, chegou ao seu auge. Contei como foi que Hollywood se adaptou ao período da Segunda Guerra Mundial. E agora nós vamos ver como é que esse sistema começou a entrar em colapso, até finalmente se dissipar e desaparecer por completo no início dos anos 1960. Como vocês bem se recordam, no meu último episódio eu expliquei que o movimento neorrealista italiano, surgido no imediato pós-guerra, procurou retratar a realidade nua e crua das ruas e das cidades italianas. Filmes como Obsessão e Ladrões de Bicicleta mostraram com total despojamento as dificuldades e as agruras que o povo italiano vinha sofrendo para se recuperar ao final do conflito. Essa estética do neorrealismo, uma estética de dureza, de filmagem em condições naturais, com iluminação natural, sem nenhum embelezamento, sem nenhuma maquiagem, né? Sem roupas glamourosas, sem glamour nenhum, na verdade, né? Como eram feitos os filmes de Hollywood até a época, passou a dominar as produções daqueles países da Europa e de outros países do mundo inteiro, né? E acabou contaminando as produções hollywoodianas também. A própria Hollywood acabou se curvando ao gosto do neorrealismo, porque as plateias, veja bem, o que acontece aí? As plateias norte-americanas também estavam cansadas daqueles filmes sentimentais, escapistas, né? Filmes que fugiam da realidade. Eles queriam ver a realidade como ela era, como ela estava acontecendo de fato nas vidas deles e ao redor. O filme noir, de certa forma, embora ele não fosse neorrealista, o filme noir, de certa forma, trazia um pouco disso, tá? Ele tinha um pouco dessa desilusão com a vida, com a existência, mas ainda sob um viés bastante estético, estetizante, bastante, vamos dizer assim, bastante artificial, né? Esse é o ponto dos filmes americanos. Eles eram muito artificiais perto dos filmes do neorrealismo. E Hollywood acaba sendo contaminado por isso, porque o público norte-americano também começou a querer filmes que mostrassem a verdade, a realidade, né? E Hollywood teve que se adaptar. O primeiro filme neorrealista, estilo neorrealista feito nos Estados Unidos foi A Cidade Nua, de 1948, se eu não me falha a memória, né? Filmado nas ruas, né, de Nova York. E que marcou uma época, inaugurou a estética do neorrealismo. Depois outros diretores, como Robert Hossein, viriam explorar esse veio, Elia Kazan mais para frente. Aí uma nova geração de diretores vai ascender ao posto, à categoria de diretores de primeira classe, né, de Hollywood, e vai passar a segurar as rédeas das produções norte-americanas, tá? E aí Hollywood começa a mudar. Tá? A partir do final da Segunda Guerra, as pessoas já tinham uma outra visão de mundo.
isso no mundo inteiro. Não à toa começa a existir aí no plano do pensamento, no terreno do pensamento da filosofia, o existencialismo, né, que o Sartre mais tarde vai elaborar, né, e esse ceticismo, essa falta de esperanças, de encanto com o mundo passam a se tornar dominantes. Isso acaba sendo ainda mais agravado pelo fato de que o mundo sai da Segunda Guerra Mundial e mergulha numa outra que prometia ser ainda mais devastadora, que é a Guerra Fria, e a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, que começa logo depois, ameaçava, por fim, o planeta inteiro, né, numa grande bola nuclear. E isso, é óbvio, vai afetar as consciências das pessoas, tal, e o tipo de filmes que vai passar a ser feito a partir de então vai refletir essas preocupações, essas inquietações. Né? Então, a fase da era de ouro de Hollywood, com filmes escapistas, musicais ingênuos, melodramas cheios de sentimentalidade, vão ficar para trás. Começa, então, a haver aí, cada vez mais, um realismo social permeando os filmes norte-americanos. Tá? E os estúdios vão começar a ter que se adaptar a isso e a mudar a sua forma de produzir filmes. Como eu disse, alguns diretores de muito talento, como Robert Hossein, Jules Dassin, Elia Kazan e outros grandes homens, Billy Wilder, vão tomar de assalto Hollywood no pós-guerra e vão começar a realizar seus filmes que vão tratar de temas espinhosos. Por exemplo, Elia Kazan realiza A Luz é para Todos, né, estrelado pelo Gregory Peck, um filme que fala sobre o antissemitismo, um tema bem importante para a época, que tinha acabado de presenciar o antissemitismo ali com o horror do Holocausto. Né? O próprio Kazan vai realizar nos anos 50 filmes também memoráveis que tocam no assunto dos sindicatos e das máfias dos sindicatos, como o Sindicato de Ladrões, o filme que ganhou o Oscar, estrelado pelo grande Marlon Brando, um dos seus papéis mais vigorosos, né, e mais icônicos. Né? Então, os diretores vão começar a abordar temas. Né? O próprio Hossein vai fazer outro filme que ganhou o Oscar também, que é A Grande Ilusão, estrelado pelo Broderick Crawford, que fala sobre a política, mas de uma forma como não tinha sido abordada antes. É verdade que o Frank Capra já tinha feito as comédias sociais dele, que cutucavam bastante o mundo político, faziam uma crítica ao mundo político, como A Mulher Faz o Homem, por exemplo, ou O Adorável Vagabundo, né, com o Gary Cooper. Mas esses filmes ainda eram embelezados, ainda eram mais como contos de fadas sobre política do que propriamente filmes que iam na veia e tratavam a coisa com a seriedade. Né? E A Grande Ilusão, né, o filme do Robert Hossein, vai mexer, né, nas entranhas da política e mostrar de fato a natureza do populismo político, né, na figura de um político corrupto, né, magistralmente interpretado pelo Broderick Crawford. Então, os filmes começam a adquirir essa feição, tá? Mais realista, mais dura, mais antenada com os novos tempos. Tá? E não só isso. Com o fim da Segunda Guerra, muitos dos diretores e atores começam a ansiar pela liberdade, ou seja, eles resolvem tomar a rédea das próprias carreiras nas mãos e não mais seguir os padrões e os ditames do que os executivos dos estúdios queriam que eles tomassem. Então eles passam a constituir suas próprias empresas produtoras. Né? O John Ford, por exemplo, assim que volta da guerra, ele se associa ao Merian C. Cooper e forma a Argosy Pictures. Talvez a mais importante produtora desse período, né, tenha sido formada por três ex-documentaristas da Segunda Guerra. Né? Frank Capra, William Wyler e George Stephens, que formaram a Liberty Films, um nome bastante emblemático. E eles passam a produzir os seus próprios filmes. Eles passaram a ser, então, distribuídos pelos estúdios, pelos grandes estúdios, mas produzidos com roteiro, escolha de elenco, financiamento dessas produtoras independentes, que passam a ganhar espaço. Tá? Então, vocês já percebem que, aos poucos, Hollywood começa a deixar de ser aquela Hollywood do sistema de estudos pensado pelo Irving Thalberg, né? E o resultado disso é que os filmes vão se tornando cada vez mais ousados e fugindo daquela caixinha, daquele padrão estabelecido anteriormente. Os filmes passam a ter mais liberdade no roteiro, mais liberdade oferecendo atuações de forma diferente daquela que era praticada antigamente,
existe uma escola de atuação, né, é inaugurada, né, em Nova York, né, e passa a formar vários atores, né, com o chamado método de interpretação baseado nas regras estabelecidas pelo Stanislavski, o grande autor e ator russo, né, que escreveu sobre a arte da interpretação, né, passa a estimular e a influenciar no Actors Studio, que era essa escola de formação de atores. Vários atores famosos, né, e até hoje, né, saem do Actors Studio. Só para vocês terem uma ideia, atores como Lee Jacob, Marlon Brando, James Dean, Paul Newman, né, foram atores que estudaram no Actors Studio, que foi cofundado pelo Elia Kazan. Esse ator, ex-ator, também roteirista e diretor de cinema, que teve um papel bastante controverso, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Bom, então o sistema de estúdios começa a se esfacelar aos poucos, já começa a mudar e isso vai levar inevitavelmente ao fim, né, dele nos anos seguintes. Até o final da década de 50, já o sistema de estúdios, já como a gente conhece, já não existia mais. Tá? Os estúdios, ao procurarem, né, as companhias, ao procurarem se renovar, elas também vão acabar tendo que alterar bastante a forma como elas trabalhavam. E aí a gente tem o impacto de vários acontecimentos que mais ou menos ocorreram sucessivamente. Né? Um deles, que eu mencionei agora, foi a introdução do método de interpretação, uma interpretação mais visceral, mais naturalista, menos artificial, menos no estilo clássico, né? Do teatro anterior, do teatro clássico. Tá? O segundo impacto foi o fim do contrato de 7 anos. Tá? Alguns atores, finalmente, depois da guerra, se insurgiram contra esse absurdo contrato que os obrigava a permanecer 7 anos dentro de uma companhia sem nenhuma autonomia para escolher o que fazer. Principalmente a Olivia de Havilland e o James Stewart se rebelaram. Olivia de Havilland pagou um preço por isso. Ela ficou vários anos sem trabalhar, numa espécie de lista negra, mas depois, finalmente, eles conseguiram vencer na justiça, né, os estúdios, e o contrato foi abolido. Né? Ele foi equiparado a um contrato de escravidão. E aí foi finalmente abolido, e aí os atores puderam seguir os seus próprios caminhos, escolher que caminhos tomar. Com isso, a pedra fundamental do sistema de estúdios hollywoodiano já estava detonada, e eles começaram a perder pé. Tá? Aí um segundo golpe bem grande, né, foi dado, e esse talvez um dos mais, o segundo mais fatal, foi dado contra os estúdios. Né. Na verdade, nós temos aí 4 golpes. Né. O fim do contrato de 7 anos, 5 golpes para ser mais preciso. O Actors Studio, que introduziu uma nova forma de interpretação. Isso ajudou a quebrar aquela forma de atuação clássica e certinha que existia antes. Tá? Segundo, o fim do contrato de 7 anos, que vai determinar ali uma crise, né, na forma como os atores escolhiam os seus papéis, e a independência deles vai incomodar bastante os chefões dos estúdios. O terceiro foi o movimento do macartismo. Tá? O macartismo, como eu já expliquei em vídeos anteriores, foi um movimento deflagrado pelo senador Joseph McCarthy, um senador do Partido Republicano, esse mesmo partido do Trump, não por acaso, que entre os anos final na segunda metade dos anos 40, no pós-guerra, início dos anos 50, moveu uma caça às bruxas aos comunistas. Então todo mundo que era suspeito de ter uma atividade subversiva ou simpática ao comunismo, pronto, não tinha jeito. Era chamado a depor, convocado a depor perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas, um comitê do Congresso americano formado, liderado por esse senador, pelos seus asseclas, entre os quais se incluía o futuro presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon. Né? Várias carreiras foram, então, destruídas. O Comitê de Atividades Anti-Americanas ele atuou também contra outras formas de comunicação, os quadrinhos, a literatura, o teatro, né? Mas o cinema foi o mais afetado de longe. Né? Então, vários diretores, como Charlie Chaplin, tiveram que deixar o país. Vários atores como Joe Garfield tiveram as carreiras mutiladas, truncadas. Vários roteiristas como Dalton Trumbo entraram para a lista negra e não puderam mais trabalhar com os próprios nomes, tiveram que usar pseudônimos ou trabalhar com testas de ferro, né, se passando, né, por roteiristas, enquanto que eles é que escreviam os roteiros. Né. Chegou ao absurdo de um desses testas de ferro receber um Oscar pelo roteiro que o Dalton Trumbo tinha escrito. Mais tarde, Hollywood
poucos anos atrás, reconheceu, né, um absurdo desse erro e deu o Oscar correto para os descendentes, não sei se foi a viúva ou os filhos do Dalton Trumbo. Né? Tem até um filme do Dalton Trumbo aí, feito recentemente, que acho que vale muito a pena vocês assistirem. Bom, isso mexeu, obviamente, né, com Hollywood, né, houve as listas negras, as produções hollywoodianas começaram a ser, para mostrar, né, que eles estavam engajados nessa luta contra o comunismo, os filmes passaram a ser cada vez mais anticomunistas, houve uma reação dos grandes estúdios, né, da maioria deles, né, no sentido de fazer filmes que engrandecessem a mensagem religiosa e também que combatessem, ajudassem a combater as ideias comunistas. Né? Então teve vários filmes aí nessa linha, né? Alguns diretores se engajaram, né? Houve também movimentos de protesto contra o comitê, né? Houve uma comissão de atores, né? Compostas pelo Humphrey Bogart, Gene Kelly, Lauren Bacall, e vários outros que foram até Washington protestar contra o comitê, né, as atividades deles, né, com base na emenda da Constituição norte-americana, né, e aí houve escândalos, né, enfim. Foi um período bastante obscuro da história norte-americana. Uma hora eu vou contar mais detalhes. Né. Houve delações, né, também acabou flagrando delações de ex-companheiros do Partido Comunista Norte-Americano, entre os quais justamente o Elia Kazan foi um desses delatores. Né. Então eu tenho um capítulo negro da vida dele, né, em que ele delata ex-companheiros do partido, né, que acabou levando a perseguição desses indivíduos, e ele ficou manchado por essa atitude dele, né, que ele tentou se justificar anos depois, tentou se explicar. Sobre Elia Kazan também vou fazer aqui um podcast sobre ele, e aí vocês tirem suas conclusões. Tá? Então foi um período bastante conturbado. Alguns atores e diretores se exilaram, foram para a Europa, para outros países para trabalhar, ou simplesmente encerraram suas carreiras, porque já não tinha mais espaço. Né? Os filmes começaram também a ter que ter uma mensagem mais edificante, pró-capitalismo, pró-cristianismo, pró-cristão. Né? Então foi uma guinada à direita que começa a ocorrer ali no final dos anos 40 e início dos anos 50. E aí, depois do macartismo, outro golpe, que esse sim, golpe fatal, que vai de vez derrubar os grandes estúdios, é o uso da lei antitrust. Ela passa a entrar definitivamente em vigor. A lei antitrust, o que ela era? Era uma lei que já tinha sido instituída muitas décadas antes, mas que tinha ficado meio dormente ali, né, por interesses dos chefões dos estúdios, dos donos dos estúdios, não interessava que ela fosse aplicada e ela ficou meio esquecida. Quando chega nos anos 50, finalmente essa lei é novamente revivida e passa a ser aplicada com todo o rigor. O que é a lei antitrust? Ela existe nos Estados Unidos até hoje. Né? Recentemente, a Microsoft sofreu com ela. Né? Parece que agora o Elon Musk também está tendo dificuldades por conta, com base nessa lei. E a lei antitrust, o que ela é? Ela estabelece que uma mesma companhia, né, não pode, de um mesmo proprietário, pode controlar todas as etapas de um mesmo negócio. Né? Vamos explicar isso dentro do contexto de Hollywood. Né? Os estúdios, todos eles, controlavam a produção, a distribuição e a exibição. Então eles tinham suas próprias salas de cinema, eles tinham sua própria cadeia de distribuição e eles produziam os filmes que eles distribuíam e exibiam. Tá? Então, essa cadeia que começava aqui e ia até o fim, ela era infalível. Ela garantia lucros constantes, um fluxo constante de lucro para as companhias. Né? Ela não podia ser quebrada, porque se fosse quebrada, esse fluxo iria ser interrompido. E aí era um salve-se quem puder. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? A lei antitrust obrigou as companhias a terem que se livrar de uma parte delas. Né? Ou elas não podiam mais distribuir e exibir, ou elas não podiam mais produzir. Né? E tinham que escolher o que iam fazer da vida. Né? O resultado foi que as cadeias de exibição e distribuição foram dadas a outros proprietários, né? Acabaram ou simplesmente foram extintas. Né? Os cinemas passaram a pertencer a outros donos, que aí tinham a liberdade de escolher que filmes queriam passar, não necessariamente filmes daquela companhia que eles tinham ficado afiliados, né? Não era mais cinemas da Metro, mas podia passar filmes da Fox, da Warner, até filmes estrangeiros se quisessem, né? Ou seja, com mais liberdade.
Isso fez com que o sistema de estúdios finalmente começasse a se desmantelar. Não tinha mais como ele se manter de pé com aqueles grandes recursos que eles detinham. Talvez o estúdio que mais sofreu com isso foi justamente o mais rico, a Metro. Né? Nesse mesmo período, o que acontece? O Louis B. Mayer, como eu falei, ele vinha controlando a Metro desde sozinho praticamente, né, desde a morte do Irving Thalberg. Mas aí, lá pelos anos 50, ele é afastado da direção da companhia pelos acionistas. Né? E é colocado no lugar o George Sherry, que era um executivo com uma mente mais liberal, né, diferente do Mayer, que era bastante conservador, como eu expliquei. Né, ele pretendia produzir filmes com mensagens sociais, com repercussão social, aquilo que hoje a gente chamaria de filmes lacradores. Tá? A grosso modo, podemos dizer que era algo nessa linha. Né? Eram filmes com mais conscientização política, né, mais voltados para discussões de temas como racismo, né, como perseguição às minorias, a situação das pessoas comuns, né, e, enfim. Ele gostava de tocar em temas que, na época, não eram muito convenientes. E o resultado foi que a Metro começou a perder dinheiro. Né? A Metro começou a perder dinheiro porque os filmes passaram a ficar menos atraentes, e a Metro entrou numa crise. Né? Com o afastamento do Meyer, né, o estilo de produção da Metro muda radicalmente lá pelos idos da década de 50. Embora alguns filmes continuassem a ser feitos, a Metro não deixou de fazer os grandes espetáculos dela. Covades foi produzido nesse período. Os musicais da Metro, esfuziantes, em Technicolor, continuaram a ser produzidos até o final daquela década. Foi durante mesmo esse período que foram feitos Cantando na Chuva, A Roda da Fortuna, Sete Noivos para Sete Irmãos, alguns dos grandes musicais daquela época, e um dos maiores musicais de todos os tempos. Tá? E aí nós vamos à razão principal porque os estúdios realmente perderam terreno e acabaram entrando em crise e muitos fecharam as portas ou foram vendidos. Tá? Nós tivemos então o advento o crescimento e a popularização de um novo meio de comunicação que esse sim quebrou de vez as pernas dos grandes estúdios, que é a televisão. A televisão já existia desde os anos 20. Nos anos 30 ela chegou a funcionar muito limitadamente. Não podemos esquecer que a primeira transmissão de televisão foi feita pública, né, foi feita durante os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, se não me falha a memória. Mas ela praticamente ficou esquecida durante toda a Segunda Guerra, limitada, né? Mas depois da Segunda Guerra, aí não. Aí, a partir de 45, 46 em diante, a televisão domina. Passa rapidamente, ela se estende. A explicação por que a televisão se tornou tão popular é variada e complexa. Mas podemos simplificar isso de forma bastante radical, dizendo o seguinte. Quando os pracinhas dos soldados norte-americanos voltam da Segunda Guerra, eles tinham passado ali 4, 5 anos, né, lutando, né, nos fronts, e aí eles resolvem casar. Estavam cheios de amor para dar e resolvem casar com suas antigas namoradas ou novas, enfim. Né? E aí novas famílias são instituídas, né, e começam a surgir os filhos. Foi o chamado baby boom, né, a explosão de bebês. Né? A geração baby boom, da qual, aliás, eu faço parte, né, vai se estender aí de 45, 46 até a década de 60. Tá? Só que o que acontece? Esses baby boomers, né, os filhos e os seus pais, tinham que morar em algum lugar. Né? As cidades, então, passam a crescer para os lados, para os subúrbios, né, como são chamados as periferias das grandes cidades norte-americanas. Né? E aí essas novas famílias vão se instalar nos subúrbios, longe dos centros. Eram nos centros que estavam as salas de cinema, e com filhos, e tendo que arranjar trabalho, tendo que trabalhar, né, horas e horas, né, para sustentar suas famílias. Essas pessoas acabaram tendo pouco espaço de lazer, pouco tempo para lazer, e não tinham condições de ficar se deslocando para o centro das cidades, das grandes metrópoles. Né? Resultado, tiveram que ficar em casa, e aí a televisão caiu, veio no momento certo, na hora certa, para suprir a necessidade de entretenimento e distração. Então a televisão começa, de fato, essa, vamos dizer assim, a explicação sociológica, porque a televisão ganha terreno rapidamente nos Estados Unidos, em questão de poucos anos, 100% dos lares americanos tinham pelo menos um aparelho de televisão. E a televisão ela vai ser extremamente danosa ao cinema e às companhias cinematográficas por extensão. Tá?
Porque, é claro, as pessoas estão em casa, não pagavam mais para ir aos cinemas, e aí preferiam assistir de graça aquilo que tinham que pagar antes nas bilheterias. Né? E o resultado é que o cinema vai travar uma guerra hercúlea, né, contra, né, uma guerra de Golias contra Davi ali, para poder se manter. Vários recursos foram criados ali, eu vou contar essa história mais para frente em outros podcasts, né, entre eles a tela larga, né, para atrair as pessoas de volta às salas de cinema. O Technicolor passa a ser usado, já existia antes, como a gente já viu, mas passa a ser usado de forma mais generalizada nos filmes. O som estereofônico é criado, um novo sistema de som, né, que cria uma ambientação sonora mais realista, mais potente, mais vigorosa. Né? E os filmes passam a ter a tela larga, né, o CinemaScope, depois o Cinerama, o próprio 3D é criado nesse período, tudo isso criado, inventado para atrair o público aos cinemas. Teve até um experimento com o odorama. O odorama era o quê? Era um experimento com cheiro. Né? Simplesmente você entrava na sala e ali tinha um dispositivo que você apertava o botão, em determinado momento do filme ele exalava o cheiro daquela cena que estava sendo vista na tela. Por razões óbvias, isso não funcionou muito, né? Não funcionou bem, porque o cheiro não é como uma imagem que você pode trocar num segundo. Né? O cheiro fica no ar, e aí se misturava os cheiros subsequentes e anteriores, e aí ficava uma coisa enjoativa e até nauseabunda. Dependendo da cena, imagina vocês o cara tendo que entrar num banheiro, né? O cheiro que ia permear a sala. Não funcionou, essa experiência fracassou. Mas as outras todas acabaram funcionando durante certo período. Os filmes passaram a ter que atrair as multidões, os grandes espetáculos bíblicos passam então a ser, aí casa-se o espetáculo bíblico, o espetáculo cinematográfico, com a questão da mensagem cristã e anticomunista, que estava em voga naquele período. E aí você tem os filmes como O Manto Sagrado, Os Dez Mandamentos, o próprio Ben-Hur, que vem logo na esteira desse processo, os grandes filmes bíblicos que passam a atrair multidões às salas de cinema para num esforço meio desesperado de recuperar o público perdido, mas não adiantou muito. Durante os primeiros anos, né, do advento da televisão, os estúdios resistiram quanto fosse para permitir que os seus filmes fossem passados pelas emissoras. Mas, no final das contas, o conjunto, a combinação de todos aqueles fatores que eu mencionei, levou os estúdios a terem que abrir mão das suas prerrogativas, e a própria Metro, né, permitiu que um dos seus filmes mais queridos, O Mágico de Oz, se tornasse o primeiro filme a ser exibido por uma emissora de televisão. As emissoras de televisão faziam os seus próprios filmes, era tudo ao vivo, na maioria dos casos, né? Ou então os primeiros sitcoms surgiram. Talvez o mais famoso foi o I Love Lucy. E aí, no final das contas, o sistema de estúdios já começa a se desmantelar. O sindicato dos músicos, aí, o MCA, Music Corporation of America, acaba comprando a Universal, que se torna a MCA Universal. Os outros estúdios começam a ser vendidos, dilapidados. A Metro também, depois do Ben-Hur de 59, né, ela entra numa crise e acaba indo à falência. No final da década de 60, ela já não existe mais de forma independente, ela é comprada pela United Artists, que depois também vai ser comprada, né? E por aí vai. Né? Então cada um dos estúdios passa a perder espaço. A Warner se junta, é comprada pelo grupo da Time, o grupo Time Warner, Time Life Warner, né? Warner Time Life. E por aí vai. Né? Os estúdios, o único estúdio que realmente permaneceu de pé durante todo esse tempo e continua até hoje de pé é a Walt Disney. É a Disney, que com o seu criador, que sustentou, né, e conseguiu manter o estúdio praticamente independente ali, tudo isso graças ao seu parque de diversões e aos desenhos animados, principalmente ao parque de diversões, né, e aos produtos, ao merchandising que só a Disney tinha, né, dispunha, né, ela conseguiu se manter de pé durante todos esses anos, né, e até hoje. Enfim, quando chega nos anos 60, o sistema de estúdios praticamente já não existe mais como a gente conhece. Tá? Os estúdios continuaram existindo, continuam até hoje, né, como você sabe, mas já vão modificar completamente a forma de produção, né, eles vão se desestruturar, os velhos diretores começam a se aposentar, chegam ao fim de suas carreiras. Né? A década de 60 foi a última década para muitos deles. Os atores de outrora, os grandes astros também ou morrem, como Errol Flynn, ou então o Clark Gable também no início dos anos 60, ou então simplesmente se aposentam, ou estão velhos demais para os papéis de galãs. E Hollywood vai se modificando à espera de que uma nova geração vá surgir e
trazer Hollywood de volta à glória, o que vai acontecer somente no final dos anos 60, início dos anos 70, com a geração do Brat Pack, cabeçado por Francis Ford Coppola, e com nomes como Martin Scorsese, George Lucas, Brian De Palma, Steven Spielberg, William Friedkin e alguns outros. Tá? Mas isso é uma outra história que a gente pode contar num outro dia aqui no nosso podcast. Espero que tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos conversar sobre aquela que eu considero a melhor série de ficção científica, fantasia e mistério de todos os tempos. Black Mirror? Não, estou me referindo a Além da Imaginação. Até lá, pessoal!